Em uma matéria lançada no dia 8 de maio deste ano para a página Viva Bem da UOL, Priscila Willo Raical trouxe um tema muito importante para o momento em que vivemos, onde resumidamente eu menciono agora. O excesso do tempo junto no isolamento e o desgaste, o convívio intensificado e os nossos lados mais frágeis e indefesos, suscetíveis a mágoas frequentemente aparecendo. As condições são bastante delicadas no confinamento e a demanda de tolerância e flexibilidade para a esquiva do desentendimento. Anteriormente, as broncas simples do convívio, como toalha molhada na cama ou a tampa do vaso levantada, hoje pode ser um gatilho que inicia um modo tolerância zero. Assim, o estresse convive junto e pode causar problemas psicossomáticos, como a ansiedade mencionada pela psicanalista Isabel Cristina Gomes, do Departamento de Psicologia Clínica da IPUSP. Segundo ela, são coisas geradas pelo amor familiar, que é explicado na matéria pelo psicoterapeuta Ivan Capelato, do curso de Medicina da Família e da Comunidade da Unicamp, que diz que nossos vínculos são efetivados nesse esquema que poderia ser comparado, uma união meio conturbada entre o amor e o medo de perder. Eu sou o Rodrigo Lages e convido para o nosso papo a psicóloga Olisneia Coelho, também formada pela UBRA em Pedagogia e pós-doutoranda hoje em Terapia Sistêmica Familiar. Bom, então estamos com a Olisneia aqui hoje para essa grande entrevista que para mim, e acredito que também para os meus colegas, é bastante importante, até pelo fato de ela já estar, né, atuando nesta área e estar já fazendo a sua primeira especialização também na área da psicologia. Tudo bom, Olisneia? Muito frio nessa noite? Muito frio. Boa noite, Rodrigo. Olisneia, então eu já fiz já antes uma prévia sobre do que a gente vai falar, e é um assunto que para ti eu acho que é muito tranquilo, né? Sim, eu trabalho com a terapia familiar sistêmica, né? É uma abordagem que propicia atendimento tanto individual quanto familiar e casal. Ok. E a procura é ampla, assim, de todas essas categorias de faixa etária que tu falou, ou na verdade é mais para casais ou mais individuais que acabam acontecendo? Mais individuais e casais, porque a família em si nem sempre se consegue unir todos os membros, né? Geralmente, quando vem alguém ou encaminha um paciente, que a gente chama de paciente identificado, que seria aquele que detém o sintoma, mas que, como um terapeuta sistêmico, a gente vai falar que esse sintoma, a pessoa carrega o sintoma, mas que a gente identifica como algo que vem da família. Então, começando o nosso ranking de perguntas, a primeira pergunta, puxando este link que foi falado, como tu consegue, como psicóloga, ver o confinamento como causa de manifestações desequilibradas na família? Quais são os sintomas que, por exemplo, esse paciente identificado, como tu disse, ele traz para dentro do consultório? Ou talvez até mesmo como ele consegue se identificar, né, no meio da família, como alguém que precisa levantar a mão e dizer, opa, eu preciso de ajuda para continuar com esse sistema. Então, Rodrigo, por exemplo, trazendo agora para esse momento que a gente está vivendo de confinamento, né? Que a gente vem falar, então, esse excesso de tempo junto, assim, dessa família, desse isolamento, ele facilita para que haja um desgaste maior nessas relações familiares. Mas isso aí, com certeza, a gente tem que ver que existe um agravamento naquelas famílias que já são disfuncionais, que já apresentam algum problema, alguma característica, né? Então, o que? Isso vai agravar. Porque quando a gente está vivendo, por exemplo, estávamos vivendo fora dessa pandemia, digamos que esses membros da família, eles tinham para onde fugir de alguma forma desses conflitos. Agora não. Agora não tem como fugir. Fugir para onde, né? Então, isso tem a tendência a agravar. Então, se intensificar esses sintomas. Então, por exemplo, está todo mundo em casa, trabalhando em home office,
as crianças tendo aulas online, né? Então, é muito difícil lidar com toda essa angústia, com esse excesso de carga, assim, digamos, tem as tarefas domésticas, o trabalho junto, as crianças. Então, essa convivência toda essa incerteza, o medo da morte, o medo de perder um familiar, essa carga emocional, isso vai gerando uma impaciência, uma intolerância, né? E então o aumento dos casos até de agressão e violência dentro da família. Dos transtornos de ansiedade, de depressão, um agravamento e um surgimento também de novos sintomas, né? O surgimento da ansiedade, então, nesse período, é uma das causas que a gente já pode trazer como uma identificação, como algo que já aconteceu, então. Com certeza, a gente está vindo muito para o consultório pessoas com transtorno de pânico. Muito, muito, muito. E é certo que isso vai se agravar muito mais, né? A gente vê um agravamento muito grande, um aumento muito grande desses transtornos. Ok. E nessa divisão de privacidade, quais são os principais gatilhos que podem ser acionados e que podem se tornar doenças emocionais? A gente já comentou, então, agora, através desse teu relato, que o primeiro gatilho pode ser a ansiedade, né? Sim, o descontrole depressão. dela que se torna um pânico, né? Mas quais os demais, assim, que podem acabar se tornando doenças graves e que começam por detalhes simples, como também a ansiedade, que talvez eu acho que nem seja tão simples. O que acontece, assim, como gatilhos? Então, essa falta de privacidade, o acúmulo de tarefas, como eu já falei, as incertezas, o luto pela perda da liberdade, da convivência com amigos, com familiares, a iminência da morte, a crise financeira, a crise econômica. Então, tudo isso são gatilhos para o desenvolvimento desses transtornos, né? Sim. Esses gatilhos, Olisneia, que a gente fala hoje e que, na verdade, eu acho que grande parte do mercado fala, não somente na psicologia. Há pouco eu vi no marketing em relação com as questões de cores e que liberam gatilhos, né? Também nos alimentos, nos banners de alimentos, enfim. Tem todo um consenso hoje sobre gatilhos. Existe algo que a gente possa, por exemplo, se informar mais ou ter mais noção sobre este assunto para que a gente acabe não sendo despertado para situações que podem nos trazer algum malefício? Olha, cada pessoa, ela desenvolve tem mecanismos próprios de defesa e outras pessoas não têm. Como é que eu vou dizer assim? Algumas pessoas, por si só, conseguem conviver com essas diversidades de uma melhor forma. Outras pessoas não. Como é que eu vou dizer assim? Sair daquela zona de conforto habitual, né? Que é bem isso que nós estamos vivendo. É algo que é desconhecido para todos nós. Mas algumas pessoas conseguem conviver de uma melhor forma com tudo isso. Conseguem desenvolver mecanismos de defesa e outros têm uma dificuldade maior, então aí vem a propensão para desenvolver uma depressão, uma crise de ansiedade, que é o que eu trago. Então, é muito importante, eu digo assim sempre, o autocuidado, ter uma boa, da melhor forma possível, né? Conviver com o que temos, que eu digo. É uma boa alimentação, é uma higiene mental. Agora, não absorver tanto esse excesso de informação, de fake news, que a gente diz, né? Boas leituras, meditação, exercícios físicos na medida do possível. Como é que eu vou te dizer assim? Para alguns é muito difícil conseguir se desligar, né?
Manter uma exceto rotina, manter uma uma rotina rotina. diferenciada é bastante. A rotina, ela é importante. Claro que a gente tem que dizer assim, nada tão rígido pelo que a gente está vivendo também. Sim, Às vezes, se permitir, não, hoje eu não vou fazer nada. E tá tudo bem, né? sim. Mas a rotina em si, em alguns momentos, ela é importante. E ela traz também essa questão de a gente poder também ter uma ocupação que já Sim, está predisposta e que acaba nos tirando um sim, pouco dessas entradas, desses gatilhos que acabam liberando todas as crises, né, que a gente acaba vivendo. sim, isso mesmo. Então é bastante bom ter uma rotina. Eu estou passando por um momento bem complicado com a questão de rotina. Com Já, criança em casa, tem mais isso, né, Rodrigo? sim, Criança, a gente vê muito nas famílias, crianças, adolescentes em casa. Então, é importante conseguir fazer atividades em família também em determinado momento. Claro, a pessoa ter um tempo para si, ler um bom livro, né? Algo que goste, mas também um tempo em família. Procurar sim. jogos antigos, coisas que utilizavam muitas vezes na infância, que as crianças hoje não conhecem, né? São momentos que a gente acaba criando, né, com a família que ficam, Sim, que torna sim. prazeroso, Eu a gente digo acaba assim, esquecendo ó, do problema. tem famílias, eu vejo muito assim, ó, tem famílias que conseguem aproveitar o lado bom da pandemia, se é que tem lado bom, né? Mas eu Sim, digo assim, na correria do dia a dia, muitos não tinham esse tempo. Se viam poucas horas durante o dia, às vezes, muitas vezes à noite, e que hoje estão conseguindo ter esse tempo de conversar, de fazer algumas atividades juntas. Por isso que eu digo assim, ó, a função dos desgastes, das relações familiares, dos conflitos, eles vêm à tona em famílias que já apresentam alguma disfunção. e conforme o psicoterapeuta Ivan Capelato, tá? É possível que vivemos um esquema que poderia ser comparado uma união meio conturbada entre o amor e o medo de perder. E por isso a instabilidade relacional na família é frequente? Essa foi uma pergunta que foi lançada então lá no UOL, no Viva Bem, e isso é uma Sim, questão que levantou várias informações lá no UOL, várias pessoas acabaram questionando. sim. O Ivan Capelato quis dizer? Existe um processo, então, que a gente ama e odeia, ou ama e tem problemas relacionais com a nossa família, o que, no entanto, todo mundo acaba vendendo que é o contrário, não é? A família é Sim, algo que a gente protege, é algo que a gente não pode ter nenhum problema no sentido relacional, de amor. Mas, então, esse convívio ser um pouco conturbado, este relacionamento não ser aquilo que vendem na propaganda de margarina de manhã, todos sentados à beira da mesa, significa que sim, é verdade, principalmente claro. agora nesse processo de confinamento. O que a gente pode, por exemplo, entender mais sobre isso, Lisné? Então, o que que acontece? Esse temor à perda exacerbado, então, ele costuma trazer mais agressões e discordâncias. Por quê? Eu amo, tá? Eu temo perder, mas eu também idealizo aquele outro. Eu quero que aquele outro seja e haja como eu estou idealizando. Então, o que que acontece nessa convivência constante, essa convivência exacerbada? Ela vai propiciar que venham os conflitos. Eu estou convivendo, estou vendo que aquele outro não está agindo conforme eu quero, conforme eu idealizei também, né? Isso acontece muito também na questão da adolescência, né, Lisné? Com relação Muito. ao desenvolvimento do ser, que hoje, naquela idade, ele está buscando outras informações que são extrafamiliar, mas nem sempre são as informações que, ao ver dos pais, é a mais correta. Acaba dando aqueles atritos, certo? É isso mesmo? Porque sim, o adolescente ele vê ele precisa da convivência com outros adolescentes, né? O outro ele é um espelho para ele. Então, o que está acontecendo agora? Eles estão em casa, confinados,
tendo que conviver com aqueles pais que, de alguma forma, antes eles idealizaram e agora eles estão vendo aqueles pais reais. E é o mesmo acontece com os pais, né? Que idealizam, querem moldar aquele adolescente conforme o que eles imaginam, né? E que, claro, eu acho que esse momento de confinamento, eu vejo pelo menos por esse lado. Eu acredito que sim, tem um lado positivo nesse confinamento, que realmente é voltar a aprender a conviver. Uma Sim. coisa que a gente acaba no dia a dia não trazendo mais isso para o nosso cotidiano, né? São filhos que dormem e acordam muitas vezes sem ver a mãe. Por quê? Porque Sim. a mãe saiu cedo para o trabalho, voltou tarde, né, do trabalho, e acabou perdendo meio que esse laço com a criança, né? Então, como é Mas por isso, importante ter esse laço? Oi. sim, e por isso que eu trago assim sempre a importância do diálogo. Então, o que esse momento pode propiciar esse diálogo, né? Porque às vezes o adolescente ele está dizendo, ai, sai, eu não quero falar agora. Mas às vezes é importante respeitar esse momento, mas o que acontece? Quando ele está dizendo, sai, eu não quero, muitas vezes ele está dizendo, me olha. Tem que saber interpretar também. Ele tem que saber que ele tem o apoio daquele pai, o apoio daquela mãe. Então, quais são Sim. as melhores maneiras, Olisneia, para enfrentar essa instabilidade de confinamento com os familiares de uma forma mais tranquila e que inspire para que realmente esse apoio, essa rede de apoio que a gente chama que exista, que realmente ela seja agora essa rede de apoio, onde a gente vai conseguir diminuir as nossas ansiedades no simples fato de poder nos reunirmos na sala com os nossos familiares, sem Sim, precisarmos estar cada um no seu quarto, né? sim. O que eu digo assim? Principal de tudo, diálogo. Eu sempre digo assim, eu costumo dizer que conversar sobre os sentimentos e falar também, olha, eu não estou bem, eu estou me sentindo sobrecarregada agora. A gente trocar o pronome, muitas vezes, das reclamações. A gente vê muito, assim, as donas de casa, principalmente nesse momento, sobrecarregadas e fazendo todas as tarefas. O que acontece nesses conflitos? Muitas vezes eu chego e digo assim, ai, porque eu não aguento mais, vocês deixam tudo jogado, ninguém me ajuda, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo. Então, por que não chegar e dizer, olha, eu estou me sentindo sobrecarregada, eu tô exausta, eu gostaria de um auxílio ou propor uma divisão de tarefas, muitas vezes. Para o outro que está ouvindo, soa de outra forma do que eu impor, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Como é importante essas dicas. Parece que está caindo de maduro, né? Todo mundo sabe que. Todo mundo sabe, né? No fundo todo mundo sabe, mas ninguém pratica. Mas quando eu troco assim, ó, o pronome é tu, vocês, e eu me coloco, eu consigo falar sobre os meus sentimentos e o quanto isso está me incomodando, os outros conseguem ver de outra forma, né? Porque o que está de fora nem sempre consegue perceber aquilo que eu estou sentindo. E Sim. na família, isso é muito importante, né? Eu sempre digo, o diálogo é a base. Então, muitas brigas ou muitas confusões, até mesmo fora do confinamento, podem ser resolvidas de uma maneira muito simples, que é o primeiro instinto do ser humano, que é falar. O primeiro instinto do ser é real. Então, como é que eu vou dizer assim? Sempre, não, mas quando chega uma família para atendimento, é aquilo que eu te falei, sempre vem com um paciente identificado, mas o sintoma está naquela família. Geralmente é no diálogo. E é muito difícil tratar uma pessoa hoje sem, por exemplo, trazer a família junto. Isso eu já ouvi várias vezes por vários psicólogos, porque muitas vezes o problema está dentro de casa, né? Geralmente. Crianças, principalmente, né? Quando tu vê muito encaminhamento de crianças pela escola, por médicos. E acaba sendo assim. É uma pena, Sim. né?
porque existe até uma nomenclatura que classifica essa família como algo muito importante para essa criança que vem, que chega, né? Que é rede de Sim. apoio. Então, é uma rede de apoio. E que Sim, acaba... e na sistêmica a gente costuma falar na família como um sistema. Então, é um sistema que funciona, é um conjunto de relações e não um indivíduo. Ótimo, ótimo. Ô, Lisneia, tem mais alguma coisa, mais alguma dica que a gente pode estar falando nesse vídeo que fala exatamente sobre isso, sobre esse confinamento da família e sobre as reflexões que a família deve ter neste período, principalmente onde a ansiedade ela tem um estressor, ela tem um aumento, né, da ansiedade, o aumento do medo, o aumento da perda, que hoje também a gente pode utilizar como dica para quem vai estar vendo esse vídeo. É que é aquilo que eu estava falando, assim, esses desequilíbrios, essa função da harmonia familiar, então ela vem muito dos recursos específicos de cada um, né? Como que cada um enfrenta. Então a gente vai, se tu vai ver, vem muito lá é bem primário, lá das figuras de apego e que isso se perpetuam, né? Dentro da família, dentro dos casais, os modelos e os recursos utilizados. Por exemplo, assim, se eu tive um apego, por exemplo, um pai e uma mãe, que eu não me passou segurança, por exemplo, foi um apego inseguro, eu não consigo ter segurança para enfrentar aqueles conflitos que virão, né? Muitas vezes. Então, o que eu digo assim? O principal de tudo, Rodrigo, é o diálogo. Ótimo. Então a gente termina essa entrevista de hoje falando com essa grande profissional e que vai trazendo essa grande dica para a gente. O que deveria, na verdade, ser uma coisa muito normal, simples no nosso dia a dia. Mas então o diálogo é a chave de grandes segredos. E ouvir o outro. Eu me permitir a ouvir o outro, o que o outro está sentindo, né? E isso é uma coisa bem difícil às vezes. É muito fácil a gente criticar e sempre colocar a culpa no marido, na esposa, no filho. Cada um lida com os recursos que tem disponíveis, né? Com aquilo que aprendeu. As coisas são feitas muitas vezes de forma inconsciente, né? Sem pensar. Quando eu vi, eu já fiz, quando eu vi, eu já briguei, eu já falei algo que magoou o outro. Muito obrigado, Lisneia, por ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente, gravar esse vídeo nessa noite tão fria. Eu que agradeço, Rodrigo. Muito obrigada por poder contribuir um pouco, né? Contribuiu bastante, bastante mesmo. Muito obrigado. Tchauzinho. Agradeço. Tchau, tchau.